E não é três deuses, é o mesmo Deus em três atos, certo? Em três atos era o mesmo Deus. Aí o parágrafo 49, envergonhados dele, vira o quadro outro dia. Como que você vira aquela foto ali para os lados? Eu devia ter trazido uma foto, eu tenho uma foto perfeita desse jeitinho. Aqui eu acho que não tem, né, irmão? Não tem. O irmão Gilberto me trouxe uma foto que ela é perfeita. Ela mostra até o cabelo, a barba preta de Jesus, certo? Está mostrando alguma coisa? Mas você tem alguma coisa para mostrar? Então, se eu pudesse aquilo, né? Eu tenho uma grande em casa. Já deveria ter feito isso. Mas tem hora que você vai pregar uma mensagem exatamente quando não tem, porque é hora da inspiração, é aquela hora. Então, só para você ver isso daqui, ele diz: como que você vira aquela foto para os lados? Virando-a para o lado direito, está a face do Senhor Jesus, olhando para baixo, para a terra outra vez. Recordem, quando eu preguei as 7 eras da igreja, eu não podia compreender por que Jesus estava de pé de branco. Na sua cabeça, ele era jovem. Eu levei isso de volta para a Bíblia, e isto disse: ele veio para os dias antigos, os quais seus cabelos eram brancos como a lã. Jesus tinha 33 anos e meio na sua crucificação. A irmã Brana diz no parágrafo 50, envergonhados dele: eu telefonei para o irmão Jack Moore, um teólogo. Ele disse: irmão Brana, aquele é Jesus em seu estado glorificado. Entende? Aquela foto, se aquilo é Jesus em seu estado glorificado. Isto é palavra de teólogo. O irmão Brana podia ter confiado: se ele é um teólogo, então ele falou amém. Não, se ele é profeta, ele falou amém. Mas se ele é teólogo apenas, ele falou, tem que se examinar. Tem que se examinar. E aqui, o irmão Brana não desprezava teólogos, ele pregava contra teologia, mas ele não desprezava os teólogos que estavam com ele, certo? O irmão Jack Moore, o irmão Liveio, ele não desprezava, mas ele mostrava o que era, porque a palavra está superior a todo estudo sobre teologia. Então o irmão Jack Moore disse para o irmão Brana: sabe o que é essa foto? É o corpo glorificado de Jesus Cristo. Disse: após a sua morte, sepultamento, ressurreição, ele voltou para aquilo. Aquilo soou bem para um teólogo, mas não estava bom. Isso é profeta. Soa bem para uma pessoa, mas não está bem para o profeta. Não, eu não gostei muito daquilo, não dá certo. Eu subi lá em cima, parágrafo 51, envergonhados dele, tradução de Goiânia. Eu subi lá em cima e comecei na primeira era da igreja. Lá o Espírito Santo revelou isso. Você tem isto bem em suas eras da igreja? E eu creio que os livros distribuídos logo agora, o detalhe completo disso, essa mensagem foi em 65 que ele pregou, e as 7 eras da igreja foi distribuída exatamente em 65. E foi pregado em 61, parece, né? 61 e distribuído em 65, para você ver a atuação de Deus. Porque dentro das eras, o irmão Brana queria colocar coisas que ele não pregou originalmente nas eras. Ele queria colocar, então passou anos para ele poder colocar aquilo, pediu para o irmão Liveio colocar aquilo dentro das eras, quando ele estivesse gramaticando aquelas eras, que o irmão Brana queria um livro que fosse fácil, gramaticado, quer dizer, de uma forma correta, suas expressões, sem muito reticência. O irmão Brana queria uma coisa mais perfeita para passar para o mundo, então ele escolheu as 7 eras da igreja, e o irmão Liveio fez isto para ele. Então, por isso demorou esse tempo todo, de quando ele pregou até ser distribuído esses livros das eras em 65. Mas aí ele já colocou muitas coisas que aconteceu de 61 a 65, o irmão Brana colocou dentro das eras da igreja, certo? Principalmente na era de Laodiceia, ele colocou
tem lá o terremoto de 64, terremoto no Alasca, 64, quando a mensagem foi pregada em 61. Então, tem que se ver estas coisas, certo? E agora, quando o irmão Branham está dando esta explicação, ele está mostrando que o Espírito Santo já estava revelando para ele o que era aquele Jesus de cabelo branco que apareceu nas eras da igreja. Ali no capítulo 1 você já vê ele com cabeleira branca. Mas ele tinha 33 anos e meio quando ele foi crucificado. E como que pode ter cabelo branco? E o irmão Branham mostra que nesta foto, você quer ver? O 51, ele diz, eu subi lá em cima e comecei na primeira era, e eu creio que os livros distribuídos em detalhe completo, isto mostrou que Jesus era o juiz. Isso daqui, isso mostrou que Jesus era supremo, certo? Se ele é supremo, porque eu tenho outro parágrafo aqui mostrando, ele era o juiz, por isso que ele veio de peruca branca e a barba preta, provando que era ele. Esse sinal da barba preta era para provar que era ele mesmo, aquele de 33 anos, que estava fazendo o papel de ator. Ele está fazendo o papel de Deus Espírito Santo. Vocês estão me entendendo? O mesmo Deus, ele fez o papel de Deus o Pai, criando Logos, Deus o Filho, vindo para morrer, e Deus Espírito Santo, vindo agora para revelar os trovões. Então isso, quando ele veio como Deus Espírito Santo para revelar os trovões, ele mostrou Jesus o juiz. Está aqui, mostrou que Jesus era o juiz, porque ele veio com cabeleira branca. E provou tanto que era ele. Não adianta alguém dizer, aquilo ali é o Pai. Não, ele é o mesmo. O problema de vocês é crer em 2 e 3. Ele era o mesmo. Ali estava a manifestação dele como Deus Espírito Santo, diz o irmão Branham aqui nessa mensagem. Isto que é importante. Se ele já fez todas as manifestações, faltava a manifestação de Deus Espírito Santo. Foi por isso que o irmão Branham diz Deus Espírito Santo neste ato. Este era o ato que ele veio com a peruca branca, até a cabeleira branca e a barba preta para mostrar, é Jesus, não é outro não, é Jesus, a barba dele, é preta, é 33 anos, mas olha o cabelo branco, ele é juiz, ele é o supremo, ele é a autoridade suprema. É isto que temos que aprender, mas isso daqui faz parte do arrebatamento, viu? Para você ver essas coisas, que é um só Deus fazendo o papel de ator. Ele faz 3 papéis. Ele fez o papel de criar o Logos, aí ele foi Pai. É Deus o Pai, criou o Logos. Deus o Filho, morreu. Ele fez o papel da morte. Como Deus o Filho, ele fez o papel da morte. Porque o Deus eterno, o Espírito não pode morrer. Mas agora ele era ali naquele ato do Calvário, Deus o Filho, para morrer. É isso que o irmão Branham explica aqui. Não tem outra explicação. Porque quem morreu para me salvar é o mesmo que vem me buscar para o arrebatamento. Quem morreu para me salvar é o mesmo que veio no monte pôr do sol, como Deus Espírito Santo, porque ele é o mesmo. Amém. Havia uma peruca branca que eles costumavam usar, colocava a peruca e usava como juiz. A Inglaterra ainda faz assim. Quando você tem uma autoridade suprema, e quando viramos para um lado aquela foto, ali está ele, o seu cabelo negro. Você pode ver isso um lado de sua barba, o seu cabelo negro na barba, e com a peruca branca. Ele é a mais alta autoridade. Ele está mostrando, Jesus é a mais alta autoridade. Mas como ele está aqui mostrando a mais alta autoridade? Ele está mostrando a mais alta autoridade como Deus Espírito Santo, neste ato, que foi no ato do monte pôr do sol, para depois descer, aquele Deus Espírito Santo, descer em William Branham, para provar que ele, aquele Deus Espírito Santo, estava num vaso humano. Tem um parágrafo aqui também para isso.